Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 20 de abril. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Criada a CPI mista que vai investigar as atividades do bicheiro Carlinhos Cachoeira, senador Demóstenes Torres tem até a próxima quarta-feira para apresentar defesa no Conselho de Ética. Congresso cumpre determinação do Supremo de analisar medidas provisórias por comissão mista antes de votação. E projeto de lei aprovado pelo Senado garante direitos trabalhistas para conselheiros tutelares. Agora, no Senado em Dia. Foi criada ontem, em sessão do Congresso, a CPI mista que vai investigar o envolvimento do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos, além de agentes públicos e privados. Na semana que vem, os parlamentares vão instalar a CPMI. Veja na reportagem de Hermes Coelho. A presidente em exercício do Congresso Nacional convocou uma nova sessão para esta terça-feira. É nela que serão apresentados pelos líderes dos blocos partidários os nomes dos integrantes da CPMI. É só após esse momento que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito poderá ser de fato instalada. Cada casa legislativa indicará 15 titulares e 15 suplentes. O bloco da minoria no Senado, formado por PSDB e DEM, terá direito a 3 titulares, Jaime Campos, Álvaro Dias e Aloísio Nunes. O bloco União e Força, composto por PR, PSC e PTB, vai indicar Vicentinho Alves e Fernando Collor. As outras 10 vagas ficarão com a base governista, que ainda está definindo os nomes. Nós vamos ocupar as 10 vagas que temos direito, nós já discutimos os nomes e vamos apresentar os nomes na mesa do Senado na próxima terça-feira. O bloco oposicionista convidou parlamentares de outros partidos para a suplência. Jarbas Vasconcelos, do PMDB, e Randolfo Rodrigues, do PSOL, vão ocupar vagas destinadas inicialmente ao DEM e ao PSDB. Quaisquer setores envolvidos nessa cachoeira de escândalo não deixarão de passar pelo crivo da exigência de esclarecimento por parte da nossa atuação na CPI. A CPI terá 180 dias para realizar as investigações. Lideranças do governo e da oposição esperam que os trabalhos não sejam blindados por agentes externos. Se a CPI for para valer, se não se constitui em farsa, se não houver manipulação, certamente o Congresso pode prestar um grande serviço ao país. A CPI tem um eixo, então, portanto, vamos esperar a CPI ser instalada e trabalhar, aí depois as pessoas param com essa história de tanta ilação, de tanta conversa, de blindagem, de não sei o quê e tal. Deixa a CPI ser instalada e trabalhar, é muito melhor que as pessoas contribuam para que a gente faça uma verdadeira apuração. O senador Demóstenes Torres tem até a próxima quarta-feira para apresentar a defesa prévia dele no Conselho de Ética. O prazo foi anunciado ontem pelo presidente do colegiado, Antônio Carlos Valadares. Durante a reunião, os senadores também aprovaram o requerimento que vai ser enviado ao Supremo Tribunal Federal com pedido de informações sobre o senador goiano. Todos os dados e informações relacionados ao senador Demóstenes Torres e que estão no inquérito 3.430, decorrente da Operação Monte Carlo da Polícia Federal. É o teor do requerimento aprovado por unanimidade no Conselho de Ética. Nós estamos tratando de um conjunto de denúncias que são feitas com base em informações da imprensa. O próprio Conselho não pode se sustentar apenas em informações da imprensa. É preciso ter documentos formais, oficiais, para poder municiar o relatório do senador Humberto Costa. Os senadores aprovaram ainda outro requerimento de autoria do líder do governo no Congresso, que pede ao Procurador-Geral da República cópia do inquérito da Operação Vegas, que antecedeu a Monte Carlo e também investigou os negócios ilícitos do bicheiro. Mas o senador Álvaro Dias se mostrou preocupado com as solicitações. O risco que detectamos ao aprovarmos esses requerimentos é protelar a apuração, na medida em que o senhor Demóstenes terá de ser intimado para tomar conhecimento desses novos documentos que, eventualmente, estão por vir. Inclusive, o representado poderá manifestar-se sobre esses documentos, mesmo após a apresentação da defesa prévia, que deverá ocorrer já na próxima semana,
em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Durante a reunião, o senador Pedro Simon alertou para a transferência de Carlinhos Cachoeira para a penitenciária de Brasília e sugeriu a possível queima de arquivo. E as informações que tem que ele está no presídio, numa cela com mais pessoas. Ele corre um risco de vida. Ele é um arquivo ambulante. Ele tem provas, a imprensa toda está publicando, que ele tem prova contra Deus e todo mundo. Há uma preocupação por parte de todos que fazem aqui o Senado, o Congresso Nacional, com a preservação da integridade física do senhor Carlos Cachoeira. Mas pelas informações que nós já vimos, o Ministério Público Federal já está atuando no sentido de derrubar a decisão do STJ que permitiu a saída dele da penitenciária de segurança máxima. A próxima reunião do Conselho de Ética está marcada para o dia 26, daqui a uma semana. No dia anterior, 25, termina o prazo para que o senador Demóstenes Torres apresente sua defesa prévia ao colegiado. A partir daí, o relator do caso, o senador Humberto Costa, tem 5 dias úteis para entregar seu parecer preliminar. Logo mais às 10 horas, a comissão de juristas encarregada de elaborar o anteprojeto para o novo Código Penal vai se reunir para examinar sugestões ao texto. Os especialistas vão discutir os crimes de furto e tráfico de pessoas, além de outras questões, como paz e fé pública. Quem quiser pilotar jet skis e outros veículos aquaviários vai enfrentar novas exigências para conseguir a habilitação. A Comissão de Infraestrutura aprovou ontem projeto que aumenta o rigor na autorização para que amadores pilotem esses veículos. Só em 2010 foram habilitados 100 mil novos condutores de jet skis, lanchas e outros veículos aquaviários. Para receber a habilitação, a legislação hoje exige apenas que eles passem por um teste teórico de múltipla escolha. No ano passado, aconteceram 153 acidentes envolvendo esse tipo de embarcação. A proposta aprovada pela Comissão de Infraestrutura regulamenta normas mais rígidas que serão implementadas a partir de julho pela autoridade marítima. De acordo com o projeto aprovado em caráter terminativo, os amadores que quiserem pilotar jet skis e outros veículos aquaviários terão que fazer, além de uma prova teórica, um exame de aptidão física e apresentar uma comprovação de experiência prática na condução de embarcações. A habilitação poderá ser concedida pela Marinha ou por clubes autorizados. O objetivo é qualificar melhor os nossos amadores com essas exigências a mais, para que eles possam ter mais conhecimento da legislação, para que eles possam ter uma prática antes, possamos contribuir para a diminuição da acidentalidade. A Comissão de Relações Exteriores aprovou ontem a indicação de embaixadores para El Salvador, Áustria e Líbia. Os nomes serão submetidos ao plenário. A Líbia, no norte da África, passa por uma transição política depois de décadas de regime fechado, marcado por conflitos civis que resultaram na queda e morte do ditador Muammar Gaddafi. Na Comissão de Relações Exteriores, Afonso Carbonar, aprovado para a Embaixada Brasileira na Líbia, disse que o fortalecimento das relações econômicas com o país tem uma função estratégica, principalmente devido ao suprimento internacional de petróleo. Ele destacou ainda o papel do Brasil de apoiar a consolidação democrática na Líbia. A Líbia, no dia 23 de junho, estará realizando eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. A Líbia deverá eleger 200 parlamentares que escreverão uma Constituição. Será a primeira eleição aberta desde 63. O Gaddafi chegou ao poder em 69, como os senhores sabem. E, portanto, há 42 anos o povo líbio não elege aos seus governantes. Nesse sentido, o Parlamento brasileiro pode e deve dar uma contribuição importante. A Líbia quer diversificar o seu comércio com o Brasil, quer importar mais, quer também cooperação na área da industrialização. Então, aqui há certamente um potencial de cooperação muito importante. A comissão também aprovou outras 2 indicações, de José Fiuza Neto para a Embaixada em El Salvador e de Evandro Didonê para representar o Brasil na Áustria.
Foi lido ontem o relatório do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sobre a medida provisória que destina recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica para instituições da educação rural. O texto foi apresentado em reunião da primeira comissão mista formada no Congresso para discutir uma medida provisória, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares pediram vista coletiva do relatório e ele será votado na próxima quarta-feira. Essa medida provisória, por ser a primeira, nós tivemos todo o cuidado, ela foi amplamente discutida, as emendas foram parcialmente acatadas, muitas contribuições foram aceitas. A nossa expectativa é que esse texto seja um texto de consenso. Essa é a minha expectativa. Agora vamos ver na quarta-feira a votação. O ministro Carlos Aires Brito foi empossado ontem como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele também ocupará a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Autoridades dos três poderes compareceram à posse. A presidente Dilma, o vice Michel Temer e o presidente da Câmara, Marco Maia. O Senado foi representado pela presidente em exercício, Marta Suplicy. Carlos Aires Brito será o 54º presidente do Supremo Tribunal Federal, a corte mais importante do país, responsável por decidir questões referentes à Constituição. No seu discurso de posse, o ministro propôs um pacto para que todos os poderes cumpram a Constituição e lembrou a importância de uma conduta ética das autoridades. A moralidade tem na probidade administrativa o seu mais relevante conteúdo, pois sua violação pode acarretar a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. O mandato de presidente do Supremo é de 2 anos, mas como Carlos Aires Brito vai completar 70 anos em novembro, terá de se aposentar compulsoriamente. O vice-presidente do STF será o ministro Joaquim Barbosa. Os conselheiros tutelares poderão ter a garantia de remuneração e vários direitos trabalhistas, como férias e licença maternidade. É o que prevê um projeto de lei já aprovado no Senado e que agora depende de análise da Câmara dos Deputados. Cada município deve ter um conselho tutelar, formado por 5 conselheiros. São pessoas eleitas pela comunidade para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Quando há uma situação de violência ou mesmo uma criança fora da escola, por exemplo, são os conselheiros que aplicam as medidas de proteção e acionam os órgãos competentes para resolver a situação. O conselheiro ele entra justamente quando da ausência do pai, da mãe, ou pai negligente, ou os pais negligentes, quando há violação da comunidade, quando há violação da família. O trabalho que essas pessoas fazem é um trabalho muito importante, principalmente para as nossas crianças. Pela lei atual, os conselheiros tutelares não têm nenhuma garantia de remuneração. Depende de cada prefeitura, que decide se e quanto vai pagar. Para corrigir esse problema, um projeto de lei do Senado prevê a remuneração obrigatória, sem fixar o valor, e uma série de direitos trabalhistas aos conselheiros. Pela proposta, eles passarão a ter direito à cobertura previdenciária, férias, 13º salário, licença maternidade e licença paternidade. Ele vai trazer essa correção e vai fazer com que os prefeitos realmente possam olhar para o conselheiro como um trabalhador também, como de fato é. E precisa também das suas remunerações e suas garantias legais. O projeto aprovado no Senado também determina o fim da prisão especial para conselheiros tutelares. A eleição passa a ser unificada em todo o país. Será realizada no primeiro domingo depois de 18 de novembro do ano seguinte ao das eleições presidenciais. O mandato dos conselheiros passa de 3 para 4 anos. A partir do momento que nós temos um mandato de 4 anos de uma eleição nacional, nós teremos a facilidade de capacitar os conselheiros como um todo, de uma forma geral, ou a nível estadual ou a nível de país. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.